chega, eu vou pedir demissão desse trabalho agora, eu não aguento mais. É demanda de cliente, é demanda da diretoria, é a equipe, são os colaboradores. Eu tô cansada, eu tô estressada, eu tô no meu limite. Chega, eu estou adoecendo e eu vou pedir a minha demissão agora. Olá pessoal, eu sou a Carol Freitas, diretora na GPS Pessoas, e nesse vídeo nós vamos abordar um assunto que afeta muitos de nós, que é o estresse no trabalho. Conversando com colegas que trabalham na área de RH em empresas de contabilidade, nas reuniões que eu converso com líderes, diretores de outras empresas de contabilidade que ainda não investem em ações de RH e tudo mais, é perceptível o quanto que as pessoas estão pedindo demissão das empresas por estarem muito estressadas, por estarem esgotadas, por estarem muito cansadas. E realmente tem situações que esse estresse ele vem do externo, porque as relações são tóxicas. Infelizmente ainda tem muitas empresas no mercado, em especial empresas de contabilidade, onde o ambiente, o clima ele é bastante tóxico. Líderes que estimulam um conflito entre as pessoas, que estimulam a competição e as pessoas não se darem bem umas com as outras. Tem muitas empresas também que focam só no cliente, então trazem vários clientes de uma vez só e não tem um processo ordenado, não tem uma equipe suficiente em relação à quantidade e ou qualificação técnica para entregar aquele trabalho e não faz essa ponderação. Então, quando conversa com o cliente, fala que tudo é lindo, as mil maravilhas, e quando chega com a equipe, briga. Então, realmente, existem muitos ambientes tóxicos que justificam esses pedidos de demissão. É claro que muitas vezes a pessoa não pede demissão e fala, olha, estou saindo porque estou muito estressado. Não, a pessoa chega ali no limite dela, começa a procurar emprego, encontra um outro emprego e sai. Então, qual foi o motivo do desligamento da Bruna? É porque encontrou uma nova oportunidade. Mas, na verdade, o que fez com que ela buscasse uma nova oportunidade é porque ela estava saturada, ela não aguentava mais aquele ambiente, aquele estresse. Então, é verdade, muitas vezes o próprio ambiente tóxico, doentio, faz com que as pessoas peçam demissão. Mas nesse vídeo nós queremos falar de uma outra situação que acontece. Tem empresas que não são tóxicas. Tem líderes que não exigem demais das equipes, tem líderes que são respeitosos e ainda assim as pessoas se cobram demais, e ainda assim as pessoas se estressam demais, ainda assim as pessoas ficam esgotadas por uma questão muito mais interna, por uma questão muito mais delas mesmas do que do ambiente em si. Todos que conhecem um pouco a minha história, a minha trajetória profissional do antes de abrir a GPS Pessoas, sabe que na última empresa que eu trabalhei, antes de abrir a GPS Pessoas, eu fui muito infeliz. Eu vinha de uma empresa pela qual eu gostava bastante, era um local respeitoso e tudo mais, e quando essa empresa foi vendida para outra, não teve essa identificação, não teve esse match dos meus valores, da minha cultura, da minha competência com o que a empresa pregava e com o que a empresa precisava. O fato é que naquele momento eu assumi uma gerência de RH com 7 pessoas, atendendo todas as áreas, né? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura, remuneração e benefícios, folha de pagamento, sistemas e tudo mais. E eu acreditava que aquilo era muito grande para mim. E o que começou a fazer? Eu comecei a ter uma autocobrança gigante. Então, era um desafio muito grande, eu precisava ter calma para fazer uma coisa de cada vez. Eu ia ver que vários pratos estavam caindo, mas os pratos já estavam caindo antes de eu assumir. Então, eu tinha que ter maturidade, discernimento e autoconhecimento para conseguir lidar com todo aquele caos que estava ao meu entorno. Alguém precisava fazer aquilo. Só que o meu autoconhecimento naquele momento, meu nível de resiliência ainda eram muito baixos, não eram suficientes para lidar. Tanto que no meio disso tudo, já trabalhava há bastante tempo na área de RH, participava da BRH com vários outros consultores, foi quando eu tomei a decisão de abrir a minha própria consultoria. Eu cumpri 40 dias de aviso prévio
E nesse período de 40 dias de aviso prévio, que foi o momento de formular a GPS, começar a abertura, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso de resiliência científica. Porque no fundo eu sabia que se eu conseguisse lidar melhor com o meu estresse, se eu me conhecesse mais, se eu tivesse mais paciência e jogo de cintura para lidar com todos aqueles problemas que estavam acontecendo ao meu redor, eu teria conseguido lidar com aqueles desafios, eu teria conseguido entregar o que a empresa precisava, mas eu ainda não estava naquele momento. Então, esse é um exemplo. E aí eu fiz o curso, abri a empresa, nós já vamos fazer 7 anos e ainda estou em processo de desenvolvimento, obviamente, mas hoje eu me percebo com muito mais jogo de cintura. Afinal, ter uma empresa por 7 anos com equipes, clientes e tudo mais, pandemia, é algo, né, que precisa de bastante resiliência, jogo de cintura e tudo mais, e nós estamos aqui firmes e fortes, crescendo. Então aqui já é um relato para começar do quanto que o autoconhecimento, o quanto que a resiliência, o quanto que o jogo de cintura ajuda as pessoas a enfrentar os desafios e os obstáculos da carreira. Porque se a pessoa não tem todas essas características, se ela não investe nessa sua melhoria, ela vai pedir demissão da empresa A, vai para B, vai para C, vai para D, e em cada uma dessas empresas, essa pessoa vai encontrar dificuldades, desafios, problemas, pressões, e ela sempre vai acabar pedindo demissão. Ela não vai conseguir criar uma carreira, ela não vai conseguir se desenvolver porque internamente ela não dá conta. Então, se você que está assistindo aqui esse vídeo está se sentindo muito estressado ou estressada, não aguenta mais, calma, para pensar um pouquinho, além das suas contas pessoais, além dos seus objetivos de vida, que você precisa ponderar para ver se faz sentido você pedir demissão da empresa ou não, para pensar. Esse estresse todo, essa raiva, esse cansaço, esse esgotamento que você está sentindo, é só por conta do externo? A empresa que você está trabalhando realmente é tóxica? As pessoas realmente são desrespeitosas? Elas tratam você mal? Ou na verdade é você que ainda tem espaço para se fortalecer, para fortalecer o seu emocional, para ter mais autoconhecimento para enfrentar os desafios da vida? Ainda que a empresa possa ser um pouco tóxica, com certeza esse segundo item é uma baita oportunidade que você tem. Porque se você não se melhorar internamente, você não vai ser feliz e você não vai parar em nenhuma outra empresa. E aí você vai pedir demissão de uma para não ser feliz em outra, perdendo a oportunidade de crescer e se desenvolver. Tá fazendo sentido isso para você? E agora você pode estar pensando, mas Carol, eu sou bastante resiliente no meu trabalho. Acontecem vários desafios, acontecem vários problemas e eu sempre fico calada ou calado, eu sempre aguento ali a pressão. Mas a resiliência em si não é aguentar a pressão calado ou calado o tempo inteiro. É você se conhecer para saber que horas que você tem que se posicionar, que horas que você tem que falar não, que horas que você tem que dar um basta em determinadas situações. E quais situações que faz mais sentido abaixar a cabeça, dar um passo para trás, pedir ajuda, buscar mais informações antes de avançar novamente. Às vezes é dar um passo para trás para poder depois dar 2, 3 passos para frente. Mas a resiliência é isso, é essa malevolência, é essa resiliência, essa flexibilidade para saber a hora de atacar e a hora de recuar. E isso a gente só consegue fazer tendo autoconhecimento. Então, sabe quando um cliente está entrando em contato, está reclamando ou está pressionando para baixar o preço da mensalidade e você, não, eu tenho que acatar porque eu estou com medo, eu não quero perder esse cliente. Será que é a melhor estratégia mesmo? Você só vai conseguir perceber isso primeiro se você tiver calma para parar e pensar na situação com calma, olhando de fora, analisando o contexto e tendo ali o autoconhecimento, a autoconfiança, dentre outras características para conseguir enfrentar da melhor maneira possível, da melhor maneira que seja bom para você e que seja bom para as outras pessoas envolvidas também. Recentemente, eu atendi um profissional pelo qual ele estava passando por muitos problemas ali de relacionamento com um time, numa empresa de contabilidade também, um líder, um coordenador da área fiscal. E a principal reclamação que a diretoria fez dele para poder contratar os nossos serviços, para investir nesse desenvolvimento dele,
é que ele era muito grosso, ele era muito ríspido. Então tinha muito trabalho para fazer, como qualquer profissional da área fiscal, muitos prazos para entregar, muitas legislações alterando e precisando ler, se mantendo inteirado. E quando esse profissional ele estava se sentindo muito estressado, muito irritado, ele descontava isso nas outras pessoas. Então era irônico, era sarcástico, e aí na cabeça dessa pessoa falava: bom, mas eu sou assim, essa é a minha essência. As pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Ninguém tem que aceitar gente grossa, ninguém tem que aceitar gente infeliz, ninguém tem que aceitar a falta de respeito de ninguém, de colega, de líder, de namorado, namorada, ninguém é obrigado a aguentar grosseria e falta de respeito. Mas esse profissional, tecnicamente, ele era muito bom, por isso que a empresa resolveu investir nessa melhoria no relacionamento interpessoal. E só um exemplo, é um processo longo, né? Foram 12 encontros, 3 a 4 meses, mas uma atitude simples. Esse profissional ele começou a se perceber, ele começou a entender que não fazia sentido ele descontar nas pessoas, que ele tinha que respirar antes de responder, entender como que cada pessoa reage antes de se comunicar com ela. Mas uma coisinha simples foi ele perceber qual que era o gatilho dele, coisas que quando aconteciam deixavam ele muito desequilibrado. Uma das coisas é quando ele estava com várias coisas para fazer, várias atividades para entregar, e alguém da equipe ficava interrompendo, falando: fulano, eu tô com dúvida aqui, fulano, fulano, fulano. E aí ele ficava muito irritado e acabava sendo ríspido. Não preciso nem de falar quantas pessoas da equipe dele pediram demissão por conta disso e quantas inimizades ele não tinha criado antes, né? Porém, com esse maior autoconhecimento dele, perceber que nessas horas, quando alguém ficava interrompendo muito, era um gatilho para ele se estressar e reagir e atacar, o que ele começou a fazer? Antes ele já falava: pessoal, eu vou fazer aqui uma atividade que vai exigir muita concentração minha e eu tenho dificuldade de me manter concentrado e responder outras questões ao mesmo tempo. Vou fazer aqui, eu vou ficar 20 minutos paradinho para fazer isso, combinado? Com isso já diminuiu muito, porque as pessoas esperavam um tempo para poder acioná-lo. Outra coisa, as pessoas vinham, perguntavam, ele começou a entender que isso fazia parte do papel dele enquanto líder, parar para responder, mas quando ele percebia que ele estava começando a ficar aqui com os ombros doendo, sabe, quando aqui começa a ficar quente, vermelho, ele falava: opa, o meu estresse já está subindo demais. Ele começou a parar o que ele estava fazendo e tomar uma água, ir ao banheiro, respirar 1 minutinho e voltar. Ele falou: Carol, isso parecia uma coisa tão boba, mas como está fazendo diferença? Porque assim eu consigo me acalmar e quando eu volto eu não sou ríspido, eu consigo falar com educação, eu consigo falar de uma maneira normal. E você, quantas vezes você não está ali super estressado ou estressada com um cliente, com o seu colega, com o seu chefe, e você acaba descarregando, você acaba sendo grosso, estúpido e fala: mas também se essas pessoas estivessem passando pelo que eu estou passando, reagiriam da mesma forma. Não necessariamente. Imagine um diretor, imagine presidentes de grandes empresas, imagine pessoas que têm grandes responsabilidades, quantos problemas, quantos desafios elas não enfrentam todos os dias. E nem por isso elas estouram e são grossas e estúpidas com os outros. Nem por isso elas se esgotam e pedem demissão e largam tudo e jogam tudo pro alto. Não que elas não tenham vontade, porque todo mundo é humano, mas elas conseguem parar, se conhecer, entender quais são as ferramentas que tem para enfrentar aqueles desafios e seguem em frente. Isso você também pode fazer. Você que é um assistente contábil e precisa fazer várias conciliações ali contábeis e está com prazo apertado, para respirar, para olhar a situação de uma maneira melhor. Isso vai te ajudar. Você que está no fiscal, no societário, no DP, em todas as áreas. Isso pode ajudar. Então, o estresse, uma das coisas que a gente tem a premissa é que a gente não consegue afetar o externo. A gente não consegue afetar a sociedade, o clima, o humor das outras pessoas. Nada disso a gente consegue. O que a gente consegue fazer é trabalhar no nosso autoconhecimento, no nosso fortalecimento, na nossa inteligência emocional, e dessa forma nós somos capazes de enfrentar cada vez mais desafios sem se estressar, sem adoecer, sem enlouquecer. E qual o papel do líder
na gestão do estresse da equipe? Bom, um bom líder, liderança é influenciar pessoas. O líder ele precisa ficar atento para entender como é que as pessoas estão. Então, às vezes uma pessoa que tende a ser leve, a brincar, a se divertir, está ali um dia, 2 dias, 3 dias fechado com o corpo, né? Você percebe que a pessoa está cansada, está rígida. Perguntar como é que você está bem, ter essa sensibilidade. Ou às vezes conseguir entender que a equipe está muito sobrecarregada ou que a distribuição de atividades não está mais adequada possível, são pontos que um líder, um gestor precisa ficar atento. A questão é que muitas vezes esse próprio gestor, esse próprio líder também está muito estressado. Então, se ele está muito estressado, se ele também está chegando no próprio limite, muitas vezes ele não vai conseguir perceber que a equipe, que alguém da equipe ou a equipe inteira também está mal. Afinal, o líder, o gestor também é humano, também se cansa, também tem estresse, também chega ao limite, assim como todo mundo. Então, o papel do colaborador nesse processo é também pedir ajuda. Então, se você vê que tem um colega ou uma colega que não está bem, converse com essa pessoa. Você está bem? Você precisa de ajuda? Quer apenas conversar? Ou conversar com o gestor, olha, você viu que o fulano não está bem, acredito que está acontecendo alguma coisa. Ou se você não está bem, está se sentindo estressado, cansado ou cansada, também acionar o líder e falar, olha, a gente pode conversar? Eu não estou me sentindo bem, eu gosto de trabalhar aqui, eu quero continuar, mas eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo muito estressado, esgotado. Vamos pensar em alguma coisa para a gente melhorar isso? Porque de verdade eu estou tão cansada que eu também não consigo ter novas ideias. Me ajude. Então, percebam, né? Quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de equipes, todo mundo tem a sua responsabilidade. Não é só o líder. A gente tem responsabilidade conosco, a gente pode ajudar o líder pode ajudar a equipe, o colega pode ajudar o líder, o colega pode ajudar o outro colega. Então cada um estar atento a essas questões um do outro, parar de focar só ali no trabalho, na planilha, no sistema, olhar para o lado e conseguir ajudar um ao outro. Compartilhando um exemplo prático de outro líder que conseguiu aplicar essa questão da resiliência, da comunicação para fazer a equipe funcionar. É um líder da área contábil de uma equipe com mais de 10 pessoas e ele investe muito na comunicação, ele tem uma comunicação bastante respeitosa. E teve um momento que esse líder saiu de férias e colocou outra pessoa para substituí-lo no período de 30 dias ou 20 dias, não me recordo ali no detalhe. E essa pessoa que substituiu não tinha o jeito dele. A pessoa era mais rígida, a pessoa era mais brava, entendia que para a equipe entregar o trabalho, porque ela ficou responsável por garantir que a equipe estava entregando o trabalho, ela entendia que precisava cobrar, ficar de cima. É uma premissa que a maioria dos líderes, a maioria das pessoas tem em relação à liderança. E aí, quando o líder original, o líder oficial voltou, a equipe começou a reclamar, falar, olha, mas fulano fez isso, fulano foi aquilo, mas nem você falar comigo desse jeito. E o líder na hora parou e falou, olha, primeiro, para. Agradeço por você ter falado, mas essa pessoa estava fazendo o melhor que ela podia, com o melhor que ela tinha. O que a gente precisa é um ajudar ao outro e não um criticar o outro. Então, vamos parar, vamos entender e vamos nos ajudar. E esse conflito dissipou e a equipe voltou a ficar harmonizada. Então, percebam esse líder, né, que conseguiu investir nessa resiliência, nessa comunicação, nessa harmonia da equipe. A equipe teve um problema, sim, mas ele teve ali toda uma habilidade de conseguir dissipar isso e fazer a equipe ficar unida e respeitosa entre si novamente. Então, para você que chegou até agora, deixa aqui nos comentários quais são as principais características que você acredita que todo colaborador, seja líder ou não seja líder, deve ter no dia a dia para enfrentar os desafios, para enfrentar os problemas com mais leveza, com mais eficácia e não ter vontade de pedir demissão toda hora, pulando de empresa em empresa toda hora também. Deixa aqui quais são as principais características que você acredita que essas pessoas devem ter. E você que é sócio ou sócia de empresa de contabilidade, aqui na GPS Pessoas, nos nossos projetos de RH estratégico, a gente trabalha muito com essa questão do autoconhecimento. A gente trabalha bastante com a questão da resiliência, do equilíbrio emocional. Para que cada pessoa possa se conhecer, a gente aplica a ferramenta do Assessment
Nesse momento a gente está usando o Profiler da Solids, por exemplo. A gente também aplica o Quest de Resiliência da Sobrare. Também fazemos perguntas para ajudar as pessoas a se conhecerem mais. Então, uma das premissas do nosso trabalho também é a pessoa se conhecer mais, entender quais são suas fortalezas, entender no que ela não é tão boa assim, ter clareza de onde ela quer chegar, buscar caminhos de conectar aonde a pessoa quer chegar com os objetivos da empresa também, trabalhar com pessoas que se ajudem, fazer com que os colaboradores ajudem os líderes ao invés de apenas criticarem e apontarem o dedo para reclamar, fazer com que os líderes tenham ferramentas e suporte para também ajudar os colaboradores ao invés de acreditar que ninguém presta, que ninguém é bom o suficiente para fazer o trabalho. Então, essas são características, essas são premissas que a gente realiza em todos os nossos projetos de gestão de pessoas. Então, acredito muito que se você entrar em contato, entender como é que a gente pode fazer isso na sua empresa, os seus resultados lá na ponta vão aumentar muito, porque você vai ter uma empresa efetiva, uma equipe harmoniosa e que se ajuda e que entrega resultados superiores. E para fechar o nosso vídeo, deixa aqui nos comentários quais outros temas que vocês gostariam que nós falássemos aqui no dia a dia, pensando que nós estamos focados aqui em falar coisas do dia a dia do trabalho, e não apenas dos sócios, não apenas dos líderes, mas de todo mundo. Então, quais são outros temas que vocês gostariam que nós abordássemos para aumentar a eficácia da empresa, para aumentar o desenvolvimento e a satisfação dos colaboradores? Deixa aqui que a gente vai adorar ler e fazer todo um planejamento para entregar esse tema de qualidade para você. Obrigada e até a próxima!